Boa noite, turma. Tudo bem com vocês? Alunos aí da primeira série, vamos começar aí no capítulo 4, falando aí sobre estruturas dos ecossistemas, fluxo de energia e ciclo da matéria. Antes de mais nada, vamos começar a entender o que é habitat e nicho ecológico, né? Habitat, gente, é o lugar onde uma espécie, um organismo vive, local de vivência dele, né? Onde ele é encontrado, onde ele se desenvolve. E o nicho ecológico significa a interação que esse mesmo organismo, ser vivo, ele tem com o meio ambiente no qual está inserido. Você pode citar a forma de alimentação dele, é uma forma de interagir, a forma de caça que ele faz, é uma forma de nicho ecológico, certo? Vamos dar um exemplo aqui simples. As águas microscópicas, o habitat dela é a coluna d'água, como você sabe. Mas o nicho dela, o nicho ecológico dela, você pode citar a luz, a medida que ela realiza fotossíntese. Pode utilizar também nutrientes minerais, a temperatura e propriamente o mecanismo dela de reprodução. Então isso aí faz parte do nicho ecológico. Então, ao falarmos também, temos que falar também dos componentes estruturais do ecossistema. Vocês sabem que no ecossistema nós temos fatores abióticos, né, que são os fatores físicos como radiação solar, podemos citar temperatura, luz, umidade e também os processos químicos que acontecem na natureza, tá certo? E como fatores bióticos nós podemos citar os seres vivos, que podem ser autótrofos, que são os produtores no quais realizam fotossíntese, ou seja, eles produzem o seu próprio alimento. E podemos falar também ainda de bióticos, os seres heterótrofos, certo, gente? Vamos lá. Como vocês sabem, a fotossíntese nada mais é que ela utiliza energia luminosa para fabricar substâncias orgânicas, certo? Para a planta, como substância de reserva, a planta pode produzir o amido, a substância de reserva dela, tá certo? Vamos adiante. Bora lá. Vamos falar aqui também dos organismos heterótrofos, que eles podem ser classificados em vários tipos. Ele pode ser classificado em consumidor, quando ele se alimenta de produtor, certo? Então, nesse momento, ele é considerado um consumidor primário, porque está se alimentando de um produtor. Mas à medida que esse consumidor primário for consumido por um animal carnívoro, nós temos o consumidor secundário. Por exemplo, você tem um animal que é herbívoro, que é consumidor primário. Quando é alimentado por um carnívoro, esse carnívoro passa a ser consumidor secundário. Se esse consumidor secundário servir de alimento para outro animal, esse outro animal que se alimentou do secundário passa a ser chamado de terciário, e assim por diante. Mas também nós temos seres que se alimentam de plantas e animais, são os onívoros. Podemos citar o exemplo o ser humano. O ser humano é um animal, certo, gente? E temos que falar também dos detritívoros, como podemos citar bactérias, fungos, tá certo? Que são responsáveis por decompor. Bactérias por decompor a maior parte da matéria orgânica na natureza, tá certo, gente? Mas ao falarmos de cadeia interalimentar, nós temos que prestar atenção no seguinte, que a produção de matéria orgânica, ela surge a partir da inorgânica, por exemplo, como um processo de fotossíntese, certo, gente? Em que você tem liberação de energia por respiração aeróbica, em que essa molécula orgânica, em contato com o oxigênio, ela é quebrada, gás carbônico e água, certo, gente? Mas o heterótrofo, ele é o contrário, por ele não produzir, ele vai se alimentar diretamente do herbívoro ou de forma indireta do heterótrofo. Mas à medida que vai pulando de um nível trófico para o outro, você vai ter perda de energia. Ou seja, o animal que é herbívoro, quando se alimenta do produtor, ele capta maior quantidade de energia do que o carnívoro, quando se alimenta do herbívoro, certo, gente? Vamos entender aqui um pouquinho
certo? Dos níveis tróficos, certo? Então, você vai prestar atenção que um organismo pode apresentar a mesma nutrição que o outro. Eles às vezes podem estar no mesmo habitat, mas eles podem estar no mesmo nicho ecológico. Ele não pode se alimentar, por exemplo, da mesma caça, senão um ou outro vai desaparecer. Então, vamos entender aqui que os autotrófos eles estão no primeiro nível, certo? Por eles ser os produtores, eles estão na base, os organismos autotrófos. Então, os consumidores, que como eu já falei para você, que pode ser o primário, ele está no segundo nível trófico, certo, gente? Beleza. Consumidor secundário, terceiro nível trófico. Consumidor terciário, quarto nível trófico. E o consumidor quaternário, ele ocupa aí, gente, quinto nível trófico, tá certo, gente? E os decompositores, eles vão ficar no último nível, certo? Ou seja, quando acaba todo esse ciclo que esses animais morrem, então entram em ação os seres que fazem a decomposição, bactéria e fungo. E o onívoro, ele tem a função de ocupar todos os níveis tróficos, certo, gente? Então, vamos entender aqui, só para vocês nós se situar um pouquinho, para nós entender aqui a definição de nível trófico, ou seja, o conjunto de todos os organismos do ecossistema com o mesmo tipo de nutrição constitui um nível trófico. Ou seja, então você vai observar o seguinte, que os autotróficos estão no primeiro nível trófico. Por quê? Porque ele produz tudo. Os autotróficos, né? São os produtores. E assim sucessivamente vai surgindo consumidor primário, secundário, terciário, quaternário, cada um ocupando um nível trófico. Por mais que ambos tenham a mesma nutrição, é carne, né? Por ser carnívoros, ser heterótrofos, precisando de se alimentar de outros seres. Tá certo? Ao falarmos também de ecossistemas, temos que entender também as pirâmides ecológicas. Então, as pirâmides ecológicas, gente, ela foi utilizada para estudar, para ir representar os níveis tróficos na natureza, certo? Ó, elas lembrando, ela pode ser de número, biomassa ou de energia. Então, nessas pirâmides, cada nível trófico é representado por um retângulo que nós estamos falando de número, ou então por um paralelepípedo. Isso aí vai variar, certo, gente? De pirâmide para pirâmide, a forma de representação. Pronto. A pirâmide de números, gente, ela indica o número de indivíduos em cada nível trófico. Em um campo, ó, vamos citar exemplo. Em um campo, por exemplo, você tem 5.000 plantas, da quais dependem 300 gafanhotos. Então, você tem um campo com 5.000 plantas, ela vai alimentar 300 gafanhotos. Ó, lembre-se. Mas esses 300 gafanhotos vai garantir a alimentação apenas de uma ave. Então, a forma de representar a pirâmide de números ela é muito variável. Depende muito do tamanho do ser. Por exemplo, se você citar isso, por exemplo, pegar como base carrapatos, por exemplo, só para nós se situar, certo? Então, a figura que vai representar vai ser muito diferente. Porque vai dar uma pirâmide invertida, certo, gente? Então, são tipos de pirâmide que nem muito é utilizado assim, entre aspas, certo? Porque é muito difícil de você conseguir fazer uma pirâmide bem certinha. Porque isso aí vai variar dos animais, da base, certo? Aí, ao falarmos de pirâmide de biomassa, é bem interessante nós atentar. Porque é o seguinte, que representa a quantidade de matéria orgânica por área ou volume em unidades ecológicas, como os ecossistemas, nível tróficos, população ou mesmo indivíduo. Por exemplo, a biomassa, pirâmide de biomassa, ela leva em conta o seguinte, massa seca. Essa massa seca leva em consideração a massa utilizada assim. É como você pegasse várias quantidades de árvores, colocasse em estufa,
tirando toda a umidade, água e tudo, e ficar somente aquela massa seca. Aí você tem a quantidade mesmo correta. Vamos dar um exemplo aqui. Supondo um campo rico em gramíneas, posso determinar a biomassa desses produtores do seguinte modo. Delimita-se uma área, colhe-se toda a vegetação contida nela e coloca-se um material em estufa para determinação da massa seca. Essa massa, dividida pela área da amostra, resulta em uma estimativa da quantidade de matéria orgânica seca por unidade de água. Então, a forma da pirâmide de biomassa, gente, também pode variar, dependendo do ecossistema. De modo geral, a biomassa dos produtores é maior, a biomassa é maior do que dos herbívoros, que é maior, a massa é maior do que o dos carnívoros, certo, gente? Porque é assim, vamos entender o seguinte, o produtor produz mais, então o herbívoro vai se alimentar de maior quantidade, mas em compensação o carnívoro não vai precisar de uma quantidade absurda, um volume absurdo de massa para se alimentar. Quero que vocês entendam isso. Outra questão que nós temos que entender também é a pirâmide de energia. As pirâmides de energia, ela é construída levando-se em consideração, gente, a biomassa acumulada por unidade de área ou volume, por unidade de tempo em cada nível trófico. Podemos afirmar que essa pirâmide, ela representa o fluxo de energia, ou seja, a quantidade de energia que passa ao longo dos níveis tróficos. Ou seja, vamos entender o seguinte, o produtor, ele produz maior quantidade de energia. Lembrar, consumidor primário, ele já vai obter uma certa quantidade X de energia, mas o consumidor secundário não. Ele vai obter menor quantidade de energia, ou seja, de um nível para outro você vai ter perca de energia. Além de ter perca de energia, como falamos também, nós temos perca de biomassa também. Então, a energia do nível trófico para outro vai diminuindo. À medida que quanto maior for a fatia alimentar, menor vai ser a quantidade de energia no final obtida quem estiver no topo. Certo? Por exemplo, nós temos mais um consumidor primário, o gafanhoto. O gafanhoto precisa de um bocado. O gafanhoto, por exemplo, ele vai se alimentar de várias quantidades de plantas. Mas se 1000 gafanhotos, só um exemplo, só dá de comer a 100 sapos. Tem ideia? 100 sapos só dá para alimentar 10 cobras. 100 sapos, certo? Então essa quantidade de energia é variável de um nível para outro. Belezinha, gente? Vamos nós aqui. Ao falarmos de ciclos, nós temos que entender também os ciclos biogeoquímicos. Nós temos vários. O ciclo da água, o mais comum de se ver, de entender. O ciclo da água, gente, ela está em constante mudança, estado físico e a permanente troca dessa substância entre rios, lagos, mares, solos, atmosferas e seres vivos. A água presente sob a forma líquida na superfície da Terra sofre evaporação e passa para a atmosfera. Com o esfriamento das camadas, essa água é precipitada, volta novamente para os continentes. Pode ser na forma de chuva, granizo ou neve, gente. Os seres vivos absorvem ou ingerem água, pois ela é fundamental para a sobrevivência deles, como vocês sabem. Então, parte da água presente no corpo dos animais retorna para onde? Para o ambiente, pela respiração, excreção, certo, gente? Respiração, excreção e transpiração, beleza? Bora lá, vamos nós. Outra ciclos que devemos falar, que devemos mencionar, é o ciclo do carbono, do gás carbônico. Inicia-se com a fixação desse elemento por quem, gente? Pelas plantas, por intermédio de quem? Fotossíntese. Todo ser autotrófico que realiza fotossíntese, ele capta gás carbônico, certo?
para a síntese de moléculas orgânicas, que fica disponível para os produtores, ao longo da cadeia alimentar, para os consumidores e decompositores. Essa matéria orgânica é utilizada. O gás carbônico retorna para o ambiente pela respiração celular e pelos diferentes processos de hidratação da matéria orgânica. Por exemplo, a gente capta o oxigênio, libera gás. Capta o oxigênio, libera gás carbônico, certo? Então, isso aí é a forma do gás carbônico voltar novamente para o meio ambiente. Belezinha, gente? Outro ciclo que vamos mencionar aqui é o ciclo do oxigênio, O2, certo? Então, o átomo do elemento químico oxigênio não participa apenas da composição da água e do gás carbônico, mas também de numerosos compostos orgânicos e inorgânicos. Na atmosfera e na hidrosfera, ele é encontrado também na forma simples, chamada gás oxigênio, O2. Ele é um gás que é liberado pelos organismos fotossintetizantes e participa da respiração de plantas, animais e outros organismos. A manutenção das taxas de gás oxigênio e de gás carbônico no ambiente depende desses dois processos, fotossíntese e respiração. Fotossíntese depende de luz, respiração, processo aeróbio realizado continuamente por todo ser que é aeróbio, certo? É importante notar também, gente, que o gás oxigênio é uma substância que não somente garante a vida, mas se praticamente ele também ele é responsável, gente, pela formação da camada de ozônio, certo? Beleza, gente? Encontrado a cerca de 30 km de altitude acima do nível do mar, beleza? Então, nessa altitude, uma das formas de radiação emitida pelo Sol, a ultravioleta curta, vai provocar quebra da molécula de O2. Ela se quebrando, ela vai se interagir com as outras e vai formar moléculas, vai ser catalisado, processo químico, e vai formar O3, que é o ozônio, tá certo? Da nossa atmosfera, tá bom? Então, a presença de ozônio na alta atmosfera é extremamente importante para a vida, pois ela serve também como um filtro para radiação UV, né? Para não termos problemas com câncer de pele. Belezinha, gente? Vamos nós. Outro ciclo que nós temos que entender também, que está mencionado no nosso livrinho, bora nós, é o ciclo do nitrogênio, certo, gente? Como vocês sabem, o nitrogênio está presente na atmosfera em cerca de 79% da composição da atmosfera da gente é nitrogênio, certo? Então, o nitrogênio ele pode ser captado de diversas formas, mas vamos citar aqui a biofixação. Biofixação nada mais é que tem muitas plantas que têm bacteriorrizas, né? Bactéria associada à raiz de planta ou propriamente sendo bactérias. Beleza. Esses bacteriorrizas que vivem em associação com raiz, ele é responsável por converter o nitrogênio na atmosfera em amônia, em os amônios, certo? Beleza, gente? Que vai ser transferido diretamente para a planta, que vai ser utilizado para síntese de aminoácidos, unidades que formam as proteínas e dos nucleotídeos, que formam os ácidos nucleicos. Bora lá. Os íons amônio produzidos pelos biofixadores, gente, eles podem ser facilmente convertidos em íons nitrato pelas bactérias, gente, nitrificantes. Como é que elas fazem? Ela pega o amônio, converte em nitrito e posteriormente em nitratos, certo? Que são as famosas nitrosomas e nitrobacter. São as bactériazinhas responsáveis por converter, que vivem muito nas raízes de leguminosas, como o feijão, jurema preto, enfim. Então essas são algumas das plantas responsáveis por captar, entre outras leguminosas aí. Mas o nitrogênio também, gente, ela é capaz de voltar novamente para o meio ambiente
Por mais que nós temos bactérias que é responsável por converter, nós também temos bactérias responsáveis por desconverter, ou seja, desnitrificante, de retomar, de fazer com que haja o retorno desse nitrogênio ao meio ambiente, tá certo, gente? Belezinha? Outro ciclo que nós devemos mencionar também aqui é o ciclo do fósforo, certo? Elemento fundamental para os seres vivos, beleza? Pois faz parte dos ácidos nucleicos, RNA, DNA, o fósforo, e de moléculas que atuam nas células como armazenadoras de energia, ATP, e da composição de estruturas como membrana celular, faz parte, ossos e dentes. Beleza? O principal reservatório de íon fosfato na natureza são as rochas, e ao ser erodidas, libera gradualmente esse íon, gente, que é muito solúvel em água, sendo carregado pelas chuvas para rios, lagos e marés. E grande parte desse fosfato fica retida nos sedimentos profundos dos oceanos e dificilmente volta a participar de seu ciclo, certo, gente? Beleza? Espero que vocês tenham entendido alguma coisa. Qualquer dúvida, quando retornar às aulas, a gente vai tirando, certo? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima, gente.